Muito bom dia a todos. Estou com a palavra, Excelência. Por favor. Muito obrigado. Desembargador Cornélio, muito bom dia. Doutor Luiz Alberto, doutora Rossana, doutor Delermando, desembargador Cláudio Santos, servidores, colegas advogados, muito bom dia. Excelências, eu venho trazer aqui uma questão que está na relatoria do desembargador, do doutor Luiz Alberto. Eu falo pela parte apelante, a senhora Ivete Ferreira de Souza. É uma ação até que me emociona um pouco, porque dificilmente eu pego ações contra o SUS. Nosso escritório tem atuação específica na área de saúde, tanto no direito médico como no direito à saúde. E, nesse caso aqui, foi uma ação contra a SUS. Dificilmente eu pego, quando eu pego uma ação dessa, é pro bono. É sempre pro bono, porque a parte dificilmente tem condições de pagar. Essa senhora, a dona Ivete, ela estava precisando de uma cirurgia urgente, porque ela tinha câncer, e ela precisava fazer um estente biliar, porque ela estava com falência múltipla dos órgãos, e precisava urgentemente de uma cirurgia no Hospital Onofre Lopes. Nós demos entrada na ação há exatos 23 meses, né? Quase 2 anos. E sempre é a mesma coisa. Quando é ação contra a SUS, sempre é a mesma coisa. A gente sempre entra com ação, aí o juiz diz, eu quero um laudo, aí a gente dá o laudo, aí ele às vezes dá a liminar logo depois, às vezes não, né? E aí a gente pede o bloqueio das verbas, e o tempo vai passando, e a pessoa vai precisando da cirurgia, e aí daqui a pouco, cadê a verba? Aí a verba está errada, aí intima um hospital para fazer o cumprimento da cirurgia. É sempre assim. E nesse caso não foi diferente. Então, quando eu pego o SUS, assim, é para tentar salvar uma vida mesmo, porque eu sei que vai ser muito trabalho e vai ter pouco retorno. E aí o que aconteceu com essa senhora foi o seguinte, ela morreu. Ela morreu. A gente não conseguiu ter a cirurgia, porque fica nesse negócio de cadê o dinheiro, né, cadê a intimação para o hospital cumprir, não sei o quê. Ela morreu. Então, assim, uma situação dessa não é a primeira vez que acontece comigo, e eu fico muito chateado com isso, né? E aí vem a sentença e dá a condenação a nosso favor. A gente ganha a causa. Mas aí não adianta. Ela morreu, né? Não adianta nada ganhar o processo. E o juiz condena em R$2.000 de honorários, uma cirurgia de R$120.000. Ele disse que não tem valor concreto para arbitramento de honorários. A gente embarga e ele mantém ele rejeita os embargos e mantém a decisão. Então, Excelências, eu queria pedir, doutor Luiz Alberto, a revisão desse julgamento. Primeiro porque a gente não teve a efetivação jurisdicional que salvasse a vida dessa senhora, né? Eu acho que o mínimo seria ter a justiça agora no arbitramento dos honorários, até porque nem esses 119 mil reais foram gastos com a cirurgia, né? A cirurgia não chegou a ser realizada, então o erário não chegou nem a ter o gasto da cirurgia. E a gente tem o tema do STJ 1076, né, que fala que é obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos no artigo, nos parágrafos 2º e 3º do artigo 85 do CPC, né, a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa. Então, a gente teve um proveito econômico da causa calculado. Não é uma coisa feia, é uma coisa a ser rejeitada. É previsto em lei e está previsto no tema. Então, o proveito seria R$119 mil. Então, a gente pede também que seja seguido o artigo 489 do CPC, que fala que não se considera fundamentada uma decisão judicial que deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso do julgamento ou superação do entendimento. Então, nesse caso, a gente tem um tema a ser aplicado, que é o 1076 do STJ. E aí a não aplicação não é justiça quanto aos honorários, o advogado é essencial para o funcionamento do processo. Infelizmente, no caso, o jurisdicionado não teve a tutela a tempo, né, faleceu antes do tempo, mas o trabalho do advogado foi realizado,
foi bem sucedido em termos de vitória processual, mas a gente pede que seja ajustado para o que está previsto em lei, conforme o tema 1076 do STJ. Peço a revisão do julgado. A todos, muito bom dia, muito obrigado. Excelência, o meu voto está aqui transcrito de forma bem explicativa, ao meu entender, com respaldo no posicionamento do STJ. Não tiraram ainda, né? E também eu transcrevi aqui o aresto do STJ e também um acordo da nossa Câmara, da relatoria do desembargador Cornélio, onde em destaque eu anotei o seguinte texto: honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa e na aplicabilidade do temas 1076, caráter inestimável da proteção à saúde e à vida, jurisprudência desta Corte, e o desembargador Cornélio transcreveu aqui alguns arestos, reforma neste particular, sentença que deve ser reformada em parte, remessa necessária e apelo conhecidos e providos tão somente quanto à forma de fixação da verba de sucumbência. Recurso adesivo conhecido e provido, apelação cível tal, foi aqui o ano passado, 25 de março de 2025. Eu achei interessante esse aresto do desembargador Cornélio, reproduzi, e a minha conclusão é pelo conhecimento e desprovimento do apelo. Estou fixando em 10% máxima venda divergindo do relator. Eu também tenho uma divergência. Não são 3, não? São só 3 votos, não? São 3 votos. Desculpa. Eu não Desculpa. participo, né? Eu participo. Não, é isso? você participa. Só são 3 votos. Estou Vai ter divergindo ampliação, aqui. eu adianto. A questão está realmente afeta esse tema 1076, a interpretação desse tema. Eu estou divergindo do relator. Vai para ampliação, não é? Ok. Reflete um pouco mais. Excelência, muito obrigado, muito bom dia. Na sequência,